Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. E o São Paulo aí fechou com um novo técnico aí, Luiz Zubeldia, ex-LDU, que tava parado aí no mercado, né? Então o assunto do momento, e o assunto é lógico, principal aqui do vídeo de hoje, mas quero pontuar aqui algumas coisas, eu acho que são bem relevantes, né? Que é referente à escolha do técnico, né? Também aí o cuidado que precisamos ter, que precisamos observar, que é a aceitação do elenco com o Zubeldia e também o respaldo. Como vai agir a diretoria com a chegada do Zubeldia e qual é o plano, qual vai ser a proteção e o respaldo para cima do Zubeldia diante a esse elenco que a gente sabe aí que os líderes, né, de início não queriam um técnico estrangeiro. E agora, a contratação do Zubeldia foge disso daí. Não foi perguntado para os líderes, foi consultada a diretoria em partes, né? Uma decisão aí diretamente do presidente Júlio Casares, que a gente já trouxe aqui a informação nos vídeos anteriores, que era sim o primeiro nome quando Dorival Júnior saiu para a seleção brasileira. Só que, no consenso, foi acabado escolhendo aí o Carpini. Decisão errada, né? Que a gente já vem falando desde a contratação e se definiu aí nos últimos jogos aí, né? Dando aí a decisão totalmente errada do corpo diretivo do São Paulo. É isso que a gente vai falar nesse videozão de hoje. É lógico, a sua opinião super importante. Fechou? Então, deixa aquele likezão aí para dar aquela fortalecida agora no início do vídeo. Muito obrigado pelo seu like, né? A sua inscrição aqui no canal também, que é super importante. E vamos lá então, sem enrolação, já vamos falar aí, separando os tópicos aqui no vídeo. E eu quero falar primeiramente sobre a escolha do Zubeldia. O porquê da escolha do Zubeldia. Lógico, isso acontece lá no início do ano, depois da saída do Dorival, a escolha do Carpini, que para mim foi errada num ano tão importante de Libertadores. Um ano que a gente ia ter um campeonato brasileiro dificílimo. Talvez o mais difícil aí dos últimos anos. E foi creditado, e foi aí uma aposta do São Paulo em dar oportunidade para um técnico que nunca tinha dirigido um jogo de Série A. E deu no que deu. A escolha do Zubeldia, atrasada, depois de tudo esse tempo, depois de pré-temporada, depois de Campeonato Paulista, depois do tempo que a gente ficou ali, depois da eliminação do Paulistão, e também por causa da data FIFA, que teve aquela parada ali, que aquele momento ali se abriu outra janela para troca de técnico e a diretoria não trocou. E depois, tudo que se desenrolou aí até a finalização e realmente aí a oficialização da demissão do Carpini e a escolha do Zubeldia, que já está tudo certo, está tudo acertado, só falta realmente aí a assinatura do contrato, que deve acontecer entre hoje e amanhã. O técnico não deve, né, tomar a frente já nesse jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense, mas deve sim estar à frente do time, né, já para o jogo da próxima semana, fora de casa pela Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, que o Zubeldia conhece muito bem. E a escolha do técnico, nesse momento, vai muito por esse lado. Vai muito aí pelo lado do conhecimento do futebol sul-americano. E principalmente o conhecimento contra o Barcelona de Guayaquil, que como ele era ex-técnico da LDU, né, é um clássico equatoriano, muitos confrontos, então ele conhece muito bem o nosso próximo adversário na Libertadores. Então a escolha do Zubeldia tem prioridade Libertadores, mas porra, Drex, no Brasileirão a gente já perdeu 2 jogos, zona de rebaixamento, precisamos recuperar. Isso não quer dizer que ele não vá se adaptar. Isso não quer dizer que ele não conheça
o Campeonato Brasileiro e os times brasileiros. Porque o próprio São Paulo, ele enfrentou com a LDU, né? O próprio Fortaleza, né? Que o Carpini tomou um nó, um chapéu bonito ainda do Vojvoda, ele conhece muito bem, sabe como joga o time do Fortaleza, então ele também tem o conhecimento do futebol brasileiro. Ele sabe como joga, ele é um estudioso do futebol, né? E eu vejo muita gente comentando, Drex, mas ele é um cara novo ainda. Sim, realmente, ele é um cara novo, tem aí 42, 43 anos, mas ele parou de jogar bola com 25, com 27 já era técnico, então ele já tem uma caminhada, e ele já tem uma certa experiência no comando técnico dos times, e é um cara que, ao meu ver, é o que estava faltando para o São Paulo. Um cara de pulso firme, um cara que tem ideias para frente, é um visionário no futebol, mas que sabe trabalhar jogo a jogo. Não é um cara que vai colocar um time X num jogo no Morumbi e esse mesmo time X num jogo fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, um exemplo. Então ele sabe trabalhar jogo a jogo, ele sabe armar um time para jogar em casa, onde ele precisa propor o jogo, onde ele precisa se impor dentro do jogo, e também sabe montar um time quando precisa ser defensivo. Quando precisa saber que talvez aí a superioridade e o favoritismo do rival na sua casa, ele sabe colocar e guarnecer defensivamente um time. E isso é importante, coisa que a gente não tinha nem com o Dorival. Dorival colocava o mesmo time fora de casa, no Morumbi, era o mesmo time e a proposta era a mesma. Com o Carpini a gente já não tinha um padrão nem no Morumbi nem fora, então não dá nem para comparar. Né? Mas com o Zubeldia a gente pode ter isso. Vamos ver também se ele consegue colocar as suas ideias, né? Lógico, dependendo da aceitação do elenco, né? Que é um assunto que a gente já vai tratar daqui a pouco. Então, a prioridade sempre foi a Libertadores. Sempre. Desde o momento que a gente ganhou a Copa do Brasil ano passado, esse ano de 2024, a prioridade era a Libertadores. Então, pode botar na conta da sua diretoria que escolheu um Carpini no momento que lá atrás já era a hora do Zubeldia, que ele teria esse tempo de pré-temporada, que ele teria um campeonato paulista para conhecer mais ainda o elenco, porque ele conhece o time do São Paulo. Ele vem acompanhando o time do São Paulo a partir do momento que já teve o contato lá no começo do ano. E ele estava esperando. Ele queria vir treinar o São Paulo. Só a abordagem que foi feita errada lá no começo do ano, e agora o próprio presidente entrou em contato e não teve nenhum problema. Então, seja muito bem-vindo aí o Zubeldia. Um outro assunto que eu quero trazer aqui é o respaldo da diretoria e a aceitação do elenco junto com o Zubeldia, pelo comando, que a gente já vem falando e a gente já vem batendo aqui outros vídeos. Para quem acompanha aqui o canal sabe muito bem o meu pensamento, né, e a minha opinião sobre isso, que falta um comando total dentro do São Paulo. E não é só dentro do vestiário, é diretivo também. É uma coisa de diretoria, uma falta de comando, onde um vai passando a culpa para o outro e ninguém assume a caralho. E com a chegada do Zubeldia, principalmente com a escolha direta e a conversa direta do Casares na contratação, tirando a responsabilidade do Belmonte e tirando a responsabilidade também do seu Muricy, que eu quero ver até como que vai ficar esse entrave aí entre Muricy e Zubeldia, porque a função do Muricy, no cargo que ele tem dentro do São Paulo, é exatamente esse: jogador, técnico, diretoria, jogador, é todo esse meio campo. E a gente vai observar.
A gente vai observar e vai ver se vai ter algum tipo de alteração nisso. Tá? Mas o principal e a minha preocupação, que a gente chegou até a falar ontem no QG Tricolor, e dando todos os créditos ao QG Tricolor, que ontem, no programa, a gente ao vivo, deu a informação que o Zubeldia seria o novo técnico do São Paulo, né? Isso dando os créditos bem refinados aí ao Teclas, que trouxe no programa QG Tricolor que o Zubeldia já iria ser, e hoje de manhã foi concretizado aí, né? A contratação do Zubeldia, só faltando assinar agora, na verdade, é o respaldo da diretoria. E o elenco, que não teve nada a ver com isso, não teve opinião do elenco, não foi pedida a opinião. Como vai ser a aceitação desses caras? Como vai ser a aceitação dos belezas, dos líderes do elenco? E é isso que a gente precisa se preocupar, e é uma coisa que me preocupa demais, porque a partir do momento que no primeiro treino, num segundo treino, ou numa primeira escalação de jogo do Zubeldia, ele acabar sacando alguns jogadores que eram mantidos pelo Carpini, a gente sabe que por ordem ou por preferência dos líderes do elenco, ele sacar um cara desse do time, qual vai ser a reação? Qual vai ser a reação do elenco? A gente sabe, Luciano não tem a mínima capacidade de fazer essa função que o Carpini colocava ele em campo. Não dá, ele está mal, está numa fase ruim o Luciano. É um jogador importante? É um jogador que decide jogo pra gente? Mas a fase dele não vem bem. Alguns outros jogadores que vieram bem com o Dorival, né, com o Carpini, sumiram, e com o Carpini a gente pode falar que o elenco inteiro regrediu. Com o Carpini o São Paulo perdeu tudo, né? O comando de jogo, o controle, a posse de bola, tudo. Com o Carpini o São Paulo perdeu tudo que construiu com o Dorival. Isso é uma certeza. Isso está na cara de todo mundo para ver. Só que a minha preocupação vai ser essa aceitação do elenco. E eu acho que com a escolha direta da diretoria, em forma do presidente Júlio Casares, na escolha do Zubeldia, precisa sim ter um respaldo e uma observação muito grande. Os caras não estavam lá todo treino com o Carpini, olhando, observando e tudo mais. Precisa continuar com o Zubeldia também e atentar muito ao comportamento do elenco agora com o Zubeldia no comando. Porque o Zubeldia não é paizão, o Zubeldia não é brother, o Zubeldia não é parça. Ele vai querer colocar ordem nesse elenco. E pelo menos nós, torcedores, é o que a gente espera também. A volta do comando do vestiário. A volta da hierarquia. Diretoria manda, técnico manda, jogador obedece. Coisa que a gente não tinha mais com o Carpini no comando, que estava na cara. Estava na cara para todo mundo ver que não tinha comando nenhum dentro do vestiário. E esperamos muito, pelo menos eu posso falar por mim, espero demais que esse comando volte na mão do treinador. Que esse comando volte, que a hierarquia seja restabelecida no comando técnico do São Paulo. É isso que eu espero, e pelo menos é isso que a gente pôde observar dos trabalhos do Zubeldia. Ele não é brother de ninguém, velho. Ele não é brother. Por mais que seja novo, por mais que seja aquele papo boleiro ainda, mas agora tem experiência. Ele já tem um tempo nessa caminhada como técnico. E é isso que a gente espera. O retorno e a volta do comando dentro do vestiário do São Paulo. É isso que eu espero demais. E como joga? Como vai ser um São Paulo
na mão do Zubeldia. É um cara que faz o feijão com arroz, não tem invenção, é aquele 4-4-2 com alguma variação. Às vezes, não é sempre, às vezes no 4-2-3-1, quando ele costuma jogar com jogadores mais abertos, no meio de campo, não no ataque, não são 3 atacantes, são jogadores mais abertos no meio campo, mas dando uma consolidação defensiva. Então jogadores aí como o próprio Alisson, o próprio Diego Costa, que é o cara do chutão, é o cara que não sabe, não tem o trato com a bola, são caras que muito possivelmente devem rodar nesse elenco do São Paulo. Rodar, que eu digo, perder espaço, até porque não estão jogando nada. Caras como Bobadilha, o próprio Ferrarese deve assumir a titularidade na defesa junto com o Arboleda. Ele é um cara que joga com essa linha de defensiva de 4 jogadores, que usa bastante os laterais na saída de bola. Então eu acho até quando a volta do Rafinha vai ser um cara que vai ser bastante utilizado, porque ele tem a construção de jogo também pelo lado direito, mas também não tira a opção de um Moreira, ou até mesmo do próprio Igor Vinícius, que é o que a gente tem aí disponível, atual no elenco, que é o único que está jogando, que tem condições de jogar, que também gosta de jogar no ataque, mas não vai ser todo o jogo assim. Ele prefere muito mais uma defesa consolidada e essa saída com os 4 jogadores do que laterais que apoiam demais. A construção dos times do Zubeldia é o meio-campo. O que dá base à sustentação, tanto ofensiva como defensiva, é o meio-campo. Então não estranhe, se o Zubeldia em jogos jogar com 2 meias e 2 volantes, ou então até com 3 volantes e 1 meia, dependendo do jogo. Foi quando a gente falou no início do vídeo. Ele tem um jeito de jogar diferente dentro e fora de casa. E é um técnico resultadista. Ele quer o resultado. E é isso que hoje precisamos no São Paulo. Resultados. A gente não precisa de um jogo bonito. A gente não precisa de espetáculo. Hoje no São Paulo a gente precisa, primeiramente, de comando, o retorno da hierarquia, saber quem é que manda, e jogadores saber que tem que obedecer, principalmente, taticamente dentro de campo, e resultado. É isso que a gente precisa. Quero saber muito da opinião de vocês. Link da loja do Drex aí no primeiro comentário fixado. Dá aquela moral, deixa aquele likezão. Tamo junto, é nóis.